Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Totalmente meio-dia, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, uma ótima tarde para você que está acompanhando pelo nosso site preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você, e hoje recebendo o professor Ricardo de Oliveira Orsi da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de Botucatu, ele que é o papa das abelhas no Brasil. Professor Ricardo, tudo bem? Boa tarde, prazer em recebê-lo aqui novamente. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes. O prazer é sempre meu, né? Quando a gente é convidado, tá aqui com vocês é um prazer enorme. O professor Ricardo Orsi, ele foi um dos primeiros convidados do Radar aqui o ano passado. Falamos bastante sobre abelha. Só que é um assunto que tem muita, como é que eu posso dizer? Eu não vou dizer que muda, mas tem muita informação nova, né? Sim. Então de lá para cá nós tivemos, infelizmente, um ataque, né, mortal de abelhas aqui em Botucatu. Tivemos recentemente um vídeo que viralizou, né, de abelhas numa moto, enfim. E o professor que foi buscar mais especialização ainda recentemente, né? Isso, Júnior. Nós tivemos agora no dia de 13 a 16 de maio, agora recente, o Congresso Nacional da Apicultura, né, que são a criação de abelhas com ferrão, e meliponicultura, que é com as abelhas sem ferrão, que esse ano foi em Florianópolis. Então foi um congresso assim maravilhoso que reuniu muitas pessoas para discutir exclusivamente a criação de abelhas no Brasil. Legal, então a gente vai com esse bate-papo daqui a pouco aqui no Radar da Prever FM. Você continua sintonizado em 100.9. Prever FM. 12:06, voltamos com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você que está acompanhando aqui pela Prever FM, recebendo o professor Ricardo Orsi da FMVZ, especialista, como é que eu falo? Especialista em abelhas, em apicultura, o que é o correto falar? A minha área é especialização em insetos de interesse econômico, só que eu trabalho mais com foco em apicultura. Apicultura. Isso. E o que vocês debateram nesse congresso em Florianópolis recentemente? Então, esse congresso, Júnior, é um congresso que abrange, né, o Brasil inteiro. É o maior congresso da área dos criadores de abelhas aqui do nosso país. Tanto que nós tivemos 2.150 inscrições. Puxa vida, tudo então isso. É um congresso que agrega tanto produtor quanto a parte científica. E eu estou momentaneamente como presidente do Comitê Técnico Científico Nacional, junto à Confederação Brasileira, que é o órgão máximo que nos representa. E nesse congresso nós tivemos, assim, foram praticamente 3 dias ali muito intensos, com várias temáticas, indo assim, vamos dizer que as mais impactantes, que eram o efeito das mudanças climáticas, os agrotóxicos nas abelhas, e depois nós tivemos a parte de educação ambiental com abelhas, tanto com apis quanto abelhas sem ferrão, manejo técnicos. Então foi um congresso bem amplo, com diversas temáticas acontecendo de forma simultânea. Já há quantos anos lidando com abelha? Nossa, desde o meu doutoramento, com a abelha mesmo em si, né? Que eu vou falar aí, vou contar a data aí, próximo já de uns 25 anos, Júnior. Mas começou com 15, né? Isso, com 15, gostei. Assim dá pra dialogar melhor. Isso, ótimo. E desse tempo pra cá, de 25 anos, deu pra sentir realmente uma mudança climática com relação às abelhas? Sim, a gente pode dizer que tá diferente, né? Então nós vemos muito, às vezes, alguns que nós chamamos de pasto apícola, né? Quando são as flores que dão o néctar para ter produção de mel, pensando nesse ponto. Então nós vemos alterações de floradas, a gente vê às vezes o período ideal que antes acontecia num mês, agora se estende, curta. Então você às vezes tem essa dificuldade de planejar o início por conta do clima, né? Que varia muito. E nós temos um grande problema, que é o uso intensivo de agrotóxicos, né? Que se não matam, enfraquecem a colônia. Então, assim, hoje as abelhas estão expostas a um conjunto de fatores. Então, desmatamento, uso intensivo de agrotóxicos, a mudança do clima. Então, a gente consegue perceber, sim, que de uns anos para cá tá diferente. Tá diferente. Nessa questão da florada, então, qual que era me dá um mês aí. Qual que era o normal, o que era convencional? Por exemplo, vamos falar assim, uma cultura de laranjeira. Tá. Sempre ali, comecinho de setembro, agosto, setembro. Hoje, você sabe, se não chove, a florada não acontece, então às vezes pode atrasar um pouco. Então, essas mudanças de florada, de início, né, previsto, atrapalha muito o manejo do apicultor.
Porque o apicultor, a nossa característica da região aqui do Polo Cuesta, é uma apicultura migratória. Então os apicultores levam os seus apiários onde tem o que nós chamamos de pasto apícola. Então, se você tem diferenças hoje, dificuldades de prever, você atrapalha todo um manejo, né? E esse manejo gera custo. Então, encarece a atividade. Às vezes você leva para uma cultura, não chove na época certa, não dá a temperatura adequada, você não tem a produção de néctar, então o apicultor volta ou com as mãos vazias ou com uma produção muito abaixo do esperado. Então hoje está um pouquinho difícil, viu? Vou tentar fazer uma pergunta meio louca. Vamos ver se. Vamos lá. Tenho certeza que você vai entender. Não sei se o ouvinte vai entender. Você acha que é o nosso calendário que está correndo mais ou é o clima que está acelerado? Então vamos imaginar que a florada tá. Lembra aquele joguinho de seta que você ia a seta ficava virando? Imagina que a florada tá ali dentro daquela circunferência. Só que é a seta que tá girando mais rápido. Você entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Entendi. É o nosso tempo que tá acelerado, é o nosso calendário que tá acelerado. Então, se a gente for parar para pensar, o nosso dia não tem mais 24 horas, né? Então, a gente não consegue mais fazer o que precisa fazer em 24 horas. E o tempo corre rápido demais. Então, pra gente, teoricamente, continua 24 horas, 24 mas não. horas, mas não, né? Então, assim, já até tem uns estudos que falam que uma fração de milésimos de segundo a mais no dia, pro nosso relógio biológico, dá uma interferência muito grande. Então, a gente sente isso no dia a dia. Então, talvez essa mudança do planeta, em termos de mudança de algum horário, ao conjunto, junto com essa parte do clima, as abelhas também sintam isso, né? E isso aí às vezes dificulta todo esse planejamento por parte do apicultor. Pergunta, eu consegui entender, João, só que eu não tenho a resposta certa. Espero que todo mundo tenha conseguido. Olha, gente, então a florada ela dá do mesmo jeito. É a gente que tá acelerando, o tempo estaria acelerando. É uma discussão muito uma discussão filosófica ampla, muito boa. Filosófica. Filosófica boa. E me fala um comportamento típico dessa mudança na abelha, por exemplo. Olha, a gente vê muitas vezes um processo enxameatório natural, que em algumas áreas já está reduzido. O que é isso? É basicamente a colônia de abelhas, ela cresce demais, falta espaço dentro do ninho, metade enxameia para formar um novo. Tá. Então nós conversamos com muitos apicultores, né, do Brasil, e muitos relatam que não se captura mais esses enxames migratórios como alguns anos atrás. Você vê uma redução dessa migração. Que isso aí está vem do reflexo, às vezes, de uma florada mais fraca, onde a colônia não cresceu demais, algum manejo também por parte do apicultor, né, do meliponicultor, que pode estar afetando, e também, às vezes, por um ingrediente ativo de algum agrotóxico ali que está cronicamente afetando a colônia. Então, hoje a gente consegue, né, conversando com os apicultores, esses relatos que a captura de enxames migratórios reduziu bastante. Qual que é o raio de atuação de um enxame migratório? Ele percorre qual área? O migratório geralmente funciona assim, ó. Por exemplo, a colônia tem duas formas da abelha sair da sua colmeia. Tá? Primeiro, a enxameação. A enxameação geralmente ocorre após períodos de grandes floradas, muita entrada de recurso alimentar, a população cresce absurdamente, não cabe mais ninguém ali dentro. Então ocorre uma sinalização interna, a rainha antiga, com aproximadamente metade da população, sai em busca de uma nova casa. E quem fica cria uma outra e a vida continua. Nessa rota de migração, algumas abelhas vão à frente, então elas estabelecem, nós vamos fazer uma rota nesse caminho. Então algumas abelhas vão na frente, 10, 15 abelhas, procurando um novo local para fundar o ninho, e o enxame vai atrás, que é o que aconteceu na moto, que deu uma repercussão essa semana aí muito grande, né? Que aquilo ali é um enxame migratório. Elas pararam para descansar ali, até que as abelhas que estão na frente venham formar uma nova casa. E aí, Júnior, elas podem sobrevoar 5, 7, 8 quilômetros em busca de um local adequado para fundar o novo ninho. E a situação contrária é quando falta muito recurso alimentar. Então, a não entrada de alimento faz com que ocorra uma redução de população, que quando fica muito crítico aquela população reduzida, aí ocorre o abandono. E aí vai todo mundo embora, mas o processo de encontrar uma nova casa é o mesmo. Tá? Que são esses enxames que a gente vê aí de enxames migratórios, né? E esses enxames não oferecem risco imediato.
Te surpreendeu aquela imagem da... A gente postou no Acontece Botucatu, teve mais de 10 milhões de visualizações. Na página da Vigilância Ambiental e Saúde, também mais de 10 milhões de visualizações, né? Foram os dois canais que onde teve a explosão de viralizou, né? Que é o termo. Te surpreendeu? Você já tinha visto em moto? Já tinha visto em moto, mas não daquele formato de estar no capacete, né? Então, assim, uma foto linda, né? Maravilhosa. Linda, linda, linda. A hora que eu vi, falei assim, olha que foto linda. E aí, esses enxames migratórios, né? Parceria nossa da Unesp com o Ney, da Vigilância Ambiental aí. Um grande abraço ao nosso amigo Ney. A prefeitura recolhe esses enxames migratórios e vão para a universidade, lá para nós, no Lajeado, para a gente fazer os manejos adequados. Mas é uma foto linda, gente. Eu já vi em banco de moto, mas não no capacete. Mas e daí, o que aconteceu com elas? Foram lá e retiraram. Isso. Mas daí interrompeu a viagem delas. Interrompeu a viagem. Tanto é que quando a gente faz a remoção desses migratórios, nós temos que colocar numa colmeia e bem na saída da colmeia, nós temos que pôr uma tela, que nós chamamos tela excluidora de rainhas. Porque a rainha, a hora que a gente joga aquele bolo de abelhas dentro e fecha a colmeia, a rainha não consegue sair. Se eu deixar a entrada ali da colmeia aberta, do jeito que cai, ela sai e continua a sua rota de migração. Então, quando a gente quer segurar um migratório na colmeia, a gente põe essa tela, ela não consegue sair. Se a rainha não sai, as abelhas operárias não abandonam a rainha. E aí é só a gente esperar ter a primeira postura dessa rainha ali dentro. Na hora que ela tiver um filhinho ali dentro, aí você pode abrir tudo que ela não abandona. Se você tiver ali 500 abelhas, você consegue identificar a rainha? Conseguimos. A rainha, ela é um indivíduo único, é uma única em Apis mellifera, é uma única rainha, e ela é distinguível, porque ela tem um abdômen bem mais desenvolvido, porque é a única fêmea que vai fazer a postura de novos indivíduos. Tá? Então, naquele bolo migratório, geralmente ela está escondida ali, protegida. Mas se a gente for mexendo no bolo e desfazendo aquele bolo, a gente consegue identificar a rainha. E no caso, vocês levaram. E se tinha... se elas tinham um destino certo, elas têm um destino certo, elas sabem, como se tivesse um GPS, um mapa, falou, a gente vai sair daqui e vai pra lá. Então, e tira elas do meio desse trajeto. Pensa assim, é como uma rota de migração. Então, as abelhas que estão à frente, elas estão procurando uma nova casa ainda. Então, provavelmente, a hora que a gente removeu esse migratório ali do capacete, elas voltaram. Aí não encontrou mais ninguém. Aí essas 15 abelhas em média que vão à procura vão se perder e não vão ter mais para quem avisar. Então a gente interrompe o ciclo de enxameação. Poxa, que judiação, não tem como elas não rastreiam. Não rastreiam. Depois que a gente levou o bolo, porque quando o capacete ali que estava aquele bolo de abelhas paradas, né? Essas abelhas que estão à frente, encontrando um novo local, elas retornam na mesma rota de voo, encontram aquele bolo parado, no caso ali no capacete da moto, iam pousar no bolo e elas começam a fazer um comportamento que nós chamamos de dança. Elas começam a vibrar e a movimentar o corpo, indicando exatamente a orientação da nova casa e a distância que o enxame tem que ir. Elas fazem essa comunicação. Faz essa comunicação. E aí, exatamente, a hora que todo mundo entra em sintonia, aí sai o bolo inteiro de abelhas para entrar naquele local. E essas 15 aí, o que elas vão fazer depois, provavelmente? As que não encontraram mais... voltaram, cadê minha turma aqui? Cadê minha turma? Vão acabar morrendo. Puxa, que porque elas não vão mais onde entrar, não tem mais um enxame para indicar, elas vão se desorientar e acabar perdendo e morrendo. Se o motociclista fala, eu não quero que remova, deixa aí... Elas iam ficar depois de algumas horas? No máximo 48 horas. Elas ficam paradas no mesmo cano, no mesmo local, né, para descansar. Se não veio a comunicação, elas iam continuar voando na rota até cansar, parar de novo em outro local e assim até ser comunicado. Ali é uma região propícia onde foi encontrada? Foi na Eduardo Zuccari, né? Não sei se foi na Eucatex. Na Eucatex? Ah, sim. Ali tem muita área de divisa com Itatinga, né? Com Itatinga. Ali tem muita área de eucalipto, né? Então ali tem muitos apiários que fazem parte com a parceria, né, com essas empresas de reflorestamento de eucalipto. Então tem muito apiário lá. Então é comum. Essas empresas Eucatex, Duratex, eu acho que a Suzano tem um trabalho forte também, Bracel. Elas
Você sabe como que é essa negociação entre eles, entre apicultores e os apiários e as empresas? Sim, Júnior, porque assim, ó, o muito importante que nós temos aqui na região, várias associações de criadores de abelhas. Tá. Então, nós temos aqui de Botucatu e região, do Polo Coeça e Itatinga, temos Avaré, Lençóis, Agudos. Então, são associações que, poxa, eu fico muito feliz que eu participei, acho que do início de quase todas. Legal. Aqui da nossa região, né? Grandes amigos. E com essa associação, você faz um contrato com essas empresas de arrendamento de áreas. Então, via contrato, você fazendo parte da associação, você consegue ter acesso a uma área pré-determinada para instalar seu apiário, para aproveitar justamente a florada de eucalipto. E aí depende muito da empresa, mas geralmente você dá um retorno com uma parte da produção do mel para que seja destinado a ações sociais. Então as nossas associações da região têm parceria muito forte com essas empresas. E por que Botucatu e Itatinga estão no topo do ranking? É basicamente pela plantação de eucalipto na região. Não só eucalipto, mas também nós temos uma área de mata nativa muito grande, né? Então, com isso nós temos aí um pasto, vamos dizer assim, do que nós chamamos de mel silvestre muito grande. Depois nós temos uma boa plantação de laranjeira, eucalipto. Então nós somos assim, vamos dizer, privilegiados por termos muito pasto apícola, associações muito bem fortalecidas já, né? Maduras do ponto de vista técnico, que conseguem colocar a nossa região aqui no topo da produção do estado de São Paulo. No estado de São Paulo nós temos quais tipos? Qual que é o que predomina, o tipo de mel que predomina? Não tem um predomínio. Não tem um ranking. Não tem um ranking. Porque vem muito da preferência do consumidor. Uhum. Então, nós temos aí os apicultores que produzem mel silvestre, eucalipto, laranjeira, algumas floradas específicas, né, como cipó-uva, café. Então, depende muito do paladar do consumidor. Mas nós não temos assim, esse é o principal. Não, acaba sendo uma produção grande, de uma variedade enorme. Tá. 12:21. A gente vai tomar uma água, daqui a pouco volta a falar de abelha aqui no radar da Prever FM. Prever FM. 12:24. Olha, se você está procurando peixes e frutos do mar de qualidade aqui em Botucatu, eu tenho uma dica, viu? Que é a Ego Peixaria. Lá você encontra peixes sempre fresquinhos, selecionados com muito cuidado e prontos para fazer a diferença nas suas refeições. Além de saborosos, os peixes, todo mundo sabe, formam uma excelente fonte de proteína em ômega 3, levando mais saúde, mais qualidade para o seu dia a dia e da sua família. E o melhor, hein? Na Ego Peixaria você encontra variedade, atendimento de confiança e aquele cuidado de quem entende do assunto. A Ego fica na Tenente João Francisco, 386, na Vila dos Lavradores. Agora você pode fazer a sua encomenda pelos telefones 99781-2200, vou repetir, 99781-2200 ou 3361-6010, tá bom? Passe na Ego Peixaria e descubra por que ela é referência quando o assunto é peixe fresco e frutos do mar. Ego Peixaria, amor de família e também pelo seu pescado. 12:25, do peixe para abelha. Vamos voltar para abelha. Aliás, um melzinho para temperar um salmãozinho vai bem, né? Hein? Vai ficar maravilhoso. O mel é um alimento. Eu não sou nutricionista, mas o mel é um alimento importantíssimo e muito completo, né? Sim, ele é um adoçante natural, né? Inteiro. Então, muita gente, né, costuma, ao invés de usar um açúcar que passa por um processo químico, usar o mel como adoçante, que é um produto puro, né? Natural. E ele é rico em energia, açúcares. Tá? É a grande composição do mel. Se eu tomar uma colher de mel de manhã antes da academia, eu vou estar voando. Vai, é energia pura. Muito bem. Ô Beto Pavão, aí ó. O Beto aí? Amanhã cedo, tô aí voando, hein? Você consegue acompanhar toda essa cadeia produtiva dos produtos que chegam no mercado? Júnior, confesso que não. Tá, hoje, com essa quantidade enorme de informações, né? Hoje é tudo praticamente imediato. Né? Então, vou ser bem sincero, eu não consigo acompanhar tudo o que acontece, tanto na parte de produtos que chegam, a parte de tecnologia, a parte de resultados científicos, porque é muita informação chegando ao mesmo tempo, né? Então, é difícil a gente conseguir estar a par de tudo que acontece de uma hora para outra. Então, demora um pouquinho. Você consegue diferenciar durante todos esses anos quando o mel é puro, quando tem alguma adição de algum outro produto?
Olha, essa diferenciação vem muito do paladar e do olfato de quem está avaliando. Confesso que eu não tenho um olfato muito bom nem um paladar. Então, se for uma adulteração mais grosseira, aí sim. Não tem como a gente não saber, né? Porque com experiência você sabe que... Se for uma adulteração um pouco mais sutil, aí mesmo só uma análise de laboratório para você ter certeza que está tendo adulteração ou não. Porque às vezes as adulterações são muito sutis, né? E às vezes você não consegue estar percebendo só de provar. A Karina pergunta aqui, existe abelha de laboratório? Não. Não? Não, nós fazemos testes em laboratório com as abelhas. Será que acho que ela quis perguntar mais ou menos isso. Isso é, porque as abelhas elas têm que estar no apiário ou no meliponário, né? Apiário, quando a gente trabalha com abelhas com ferrão, meliponário, que é dos meliponíneos, que são abelhas sem ferrão. Tá. Então elas vão estar na natureza, manejada tecnicamente ali, e nós conseguimos coletar as abelhas para fazer os testes em laboratório. Ela falou mantida e criada em laboratório para teste. Sim, conseguimos. E o que vocês conseguem identificar no laboratório que não dá para perceber no dia a dia? Olha, o que nós fazemos muito, até ontem mesmo, tem um aluno lá da pós-graduação, o Vitor, ele estava montando um experimento em parceria com o pessoal da USP, lá de São Paulo, que são alguns óleos essenciais, para ver se esses óleos não afetavam negativamente as abelhas. Uhum. Então nós conseguimos coletar nas colmeias do apiário, ali da faculdade, abelhas que nós chamamos de campeiras, que são as abelhas que estão no campo buscando recurso alimentar. Ah. Então nós coletamos essas abelhas na entrada da colmeia, trazemos para o laboratório, anestesiamos a baixa temperatura para poder manuseá-las, e colocamos em, vamos dizer assim, potes adequados com o que nós queremos testar e avaliamos a sobrevivência delas ao longo do tempo. Então a gente consegue ver se um determinado produto pode afetar a sua sobrevivência. Geralmente nós fazemos em 96 horas. Mas pode ser também um ingrediente ativo de um agrotóxico, que a gente pode fornecer via alimento ou contato, para ver o que aconteceria com essa abelha de campo se ela é exposta lá onde ela estiver voando a esses produtos. Então, só para dar uma ideia do que nós conseguimos fazer ali. Qual que é a média de vida de uma abelha rainha? Em média, 3 anos. Tá? Mas, tecnicamente, 1 ano, 1 ano e meio. Tá. Por que tecnicamente? Porque a rainha ela faz um único acasalamento, isso falando de Apis mellifera, em pleno voo, se acasala com 15, 18 zangões e armazena. Voando, em pleno voo. Beleza, hein? A Apis não se acasala em superfície. E aí ela armazena os espermatozoides numa estrutura do seu aparato reprodutor, chamado espermateca, e mantém os espermatozoides viáveis ali por um longo período de tempo. Só que com o passar desse tempo, ela vai se desgastando fisiologicamente. Então a sua capacidade e postura vai reduzindo. Então coincide ali com 1 ano, 1 ano e meio, que aí é indicado ao apicultor fazer a substituição, porque senão a população vai ser sempre reduzindo. Tá? Mas se deixar, 3 anos é o tempo de vida médio, embora rainhas que vivam 5, 6 anos, só que tecnicamente inviáveis para a produção. E o plebeu? As operárias? As operárias, em média, 42 dias. Um tempo de vida muito curto. Tá? Ela passa por idades reguladas ali dentro da colmeia, então a gente sempre fala, nasceu, vai ser faxineira, porque ela vai fazer a limpeza interna da colmeia. Ela vai fazer o primeiro estágio da vida dela, por 3 dias. Depois do 4º, aproximadamente o 12º, 13º dia de vida, ela vai produzir geleia real. A geleia real que a gente sempre ouve falar, né? Que vamos falar, é basicamente o alimento da rainha. Depois ela vai produzir cera para construção, a gente chama de engenheiras. Com 19, 20 dias, guardiãs, que ficam na entrada da colmeia fazendo a vigilância, e 21 dias para frente, sai a campo buscar os recursos alimentares. A rainha, ela escolhe como? Com quem ela vai acasalar? Quando ela sai fazer o seu voo de acasalamento, nós chamamos de voo nupcial, ela procura o mais longe possível da sua colmeia, em busca de variabilidade genética, e ela vai passar próximo a áreas de concentração de zangões. Tá. Os zangões ficam meio que concentrados, em média ali uns 300 zangões por área, e ela libera uns feromônios de acasalamento. E na verdade, os zangões saem em pleno voo para tentar fazer a cópia com a rainha. Então a evolução é maravilhosa, né? Então os mais aptos,
e vão conseguir ter sucesso no voo que vão fazer essa cópula com ela. Então, nesse caso, o santo de casa não vai fazer filho. Não vai fazer filho. Sempre de fora. Sempre de fora em busca de variabilidade genética. Que legal. Tem pergunta aqui. Deixa eu ver quem que mandou. É o Sérgio. O Sérgio perguntou se existe terapia com picada de abelha. Tem. Eu sei que tem bastante. Tem. Eu já fiz. Já fez, né? Já. Eu faço naturalmente lá nos manejos, que a gente sempre toma ferroada. Então é uma terapia natural. Tem a apiterapia. Tanto é que foi uma das temáticas do congresso lá em Florianópolis. Teve um dia só de discussão sobre essa área da apicultura. Então hoje nós temos apiterapeutas, tá? Que são terapeutas, tem todo um estudo, um treinamento, aonde você coloca em alguns pontos específicos a abelha para ferroar. E aí eu não vou saber direito, né? Mas tem o tempo que você deixa, então você põe a abelha, ela ferroa, conta 3 segundos, retira. Então tem toda uma técnica e olha, eu tenho muitos amigos apiterapêuticas e dizem que é maravilhoso. Os pacientes que eles tratam tem assim uma recuperação às vezes de doenças onde estavam desacreditados absurdamente fantástica. Que coisa, né? Como é que a indústria farmacêutica não utiliza mais isso? Ou utiliza? Não, ainda é muito pouco, viu? Tá tendo uma briga agora, uma briga no bom sentido, sim, que a apiterapia seja incluída também no Sistema Único de Saúde. Então, como eu tô lá na parte do Comitê Técnico, Confederação, tem uma solicitação via frente parlamentar e Câmara Setorial para que abra essa discussão, para que você passe a ter um tratamento assim também com o ferrão das abelhas. E daí quais são as abelhas? A abelha rainha, ela é utilizada para isso ou são só as operárias? Só as operárias, Júnior. Só as operárias que são utilizadas. Inclusive, lá no congresso tinha um pessoal com mini colmeias. Então imagina uma mini colmeia ali com umas 2-3 mil abelhas, como se fosse um inalador acoplado nessa colmeia para você respirar o ar interno, para melhorar bronquite. Então o pessoal faz muito, às vezes não só com a ferroada, mas com o próprio ar interno da colmeia para você respirar e ter benefícios. Ricardo, infelizmente esse ano nós tivemos um ataque, eu não sei se tecnicamente é seu nome, ataque, né? Mas onde uma ou duas pessoas morreram, Eu não me lembro. Duas pessoas evoluíram a óbito. Por que acontece isso? Olha, a gente sempre fala que a abelha ela não é agressiva, tá? Ela é defensiva. Por isso que eu falei, ataque eu acho que não é o termo correto, né? Porque assim, ela vai se defender como qualquer outro animal quando se sente ameaçado. Qual que é o problema das abelhas africanizadas? Elas têm um alto índice de defesa, tá? Isso é genético, e elas atacam em grande quantidade. Então, se fosse uma abelha só ferrando uma pessoa, ela saísse correndo, dificilmente a gente teria casos mais severos. Mas quando a gente começa ou esbarra numa colônia, tá lá no mato, num tronco de árvore, ou algum lugar que eu não vi que tinha essas abelhas e começo a tomar as ferroadas, a hora que uma abelha ferrou e libera o ferrão numa primeira ferroada, ela libera um conjunto de feromônios, que nós chamamos de feromônios de alarme. E tem um muito potente que atrai outras abelhas para ferroar no mesmo local. Então é um mecanismo defensivo evolutivo. Uma chama a outra. É como se fosse, ela doa a sua vida para defender o seu país, a sua colônia. E todas liberam o mesmo? Todas liberam. E aí você toma uma ferroada, for marcado, vem outra ferroa, te marca de novo, e aí começa a vir em curto espaço de tempo uma grande quantidade de abelhas para te ferroar. E aí nós entramos num problema que é o quê? A variação individual. Então tem pessoas que vão tomar aí 300, 400 ferroadas, vão para o hospital, faz o tratamento de remédio lá, beleza, tá de boa. Tem pessoas que tomam 100 ferroadas, pode infelizmente ter um quadro severo mais grave e passar muito mal, inclusive a óbito. E tem pessoas que com uma ferroada, aí é uma resposta alérgica, né, do organismo que já pode a óbito. Então o problema da abelha africanizada é isso, né? A gente não sabe qual que é o grau de resposta individual das pessoas e geralmente elas atacam em grande quantidade, mas é uma resposta de defesa da colônia. O que se pode fazer num momento desse, além de tentar manter a calma? É rezar e... É difícil, Júnior, porque assim... Proteger pescoço, olho, face... É tentar proteger, né? Porque
as partes mais moles, né, do rosto, dói mais e ajuda a desorientar, traz um desespero maior. Mas assim, eu confesso para você que deve ser horrível. Porque quando nós estamos manejando lá nos apiários da universidade, colônias muito defensivas, mas com o EPI, tudo sobre um controle, quando elas ficam muito defensivas já é assim difícil. Imagina se você não tiver o EPI e começar a tomar as ferroadas. Então é desesperador. Então assim, qual que é a primeira dica? Tentar manter a calma, tentar correr, é correr mesmo, tá? É em zigue-zague, porque para ir tentando desorientar as abelhas. Se tiver uma área de mata, alguma coisa, entrar no meio das árvores, né, em zigue-zague, correndo, porque os galhos vão ajudar as abelhas a se desorientarem e você correr. E claro que tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes você pode tropeçar, você pode torcer o pé, não conseguir correr, tentar ver o local de onde as abelhas estão vindo para correr em sentido oposto. Então é difícil, não tem, infelizmente não tem uma regra, né? Para você conseguir se prevenir. Então é difícil. Manter a calma. Manter a calma. Eu sei que é difícil, mas... É o ponto-chave. Manter a calma, você consegue raciocinar e tentar fazer uma desses artifícios aí para tentar sair do local. Quanto tempo vai durar um ataque como esse? Na verdade... São quantas mais ou menos? Não dá para quantificar? São 200, 300? Não dá para quantificar porque assim, depende muito do tamanho da população da colônia que você esbarrou. Tá. Vamos pensar... É sempre uma porcentagem, né? É uma porcentagem, mas vamos pensar que você... Colônia forte, tá? Muito alimento no campo, a colônia cresceu, pode ter ali 50 mil abelhas. Então se você esbarrar em uma colônia com 50 mil abelhas, é muita abelha que vem em cima. E em média, que é o que eu falei, varia muito da resposta individual, mas em média 19 ferroadas por quilo de peso vivo pode levar uma pessoa não alérgica a óbito. Então, por isso que a gente tem que tomar precaução. Então, vamos pegar uma pessoa de 100 quilos aí, 1.900 ferroadas, para uma colônia com 50 mil abelhas, não é muita coisa, não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Meu Deus. 12h40, rápido break, voltamos daqui a pouco com o Radar aqui na Prever FM. Voltamos com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você, recebendo hoje o professor Ricardo Orsi, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Qual que é o seu setor lá, Ricardo? Setor de apicultura. Setor de apicultura. Falávamos algo importante aqui no intervalo, no break, né? Fora do ar aqui, e muita gente não consegue diferenciar. O enxame migratório, ele não vai atacar, né? Não, muito difícil, porque geralmente as abelhas não têm território, elas estão procurando, esperando vir uma informação de uma nova casa, estão cansadas do voo, então quando elas param na lixeira de frente de casa ou algum outro local que forma aquele bolo de abelhas, elas não têm por que se defender, elas não têm o que defender. Então é só deixar quietinho ali e às vezes passar uma fita, né, Júnior, pra ninguém lá bater, uma fita zebrada, E geralmente acabam, se você não fizer a captura, elas acabam continuando sua rota de migração. Então, não joga pedra, não joga água, não joga veneno. Não vou colocar a mão lá, né? Não vai pôr a mão, deixa elas quietinhas ali. O grande risco de acidente é quando tem colônia instalada. Tem favos contendo cria alimento, ou seja, tem território. Território, elas vão defender. Tá. Então ela tem algo para defender. Então vamos tentar diferenciar, gente. E é importante falar também, quando você vê um enxame migratório na calçada, no muro, no poste, na lixeira, não mexer. E não tentar matar também, né? Não, e não matar, coitadinhas, né? Elas têm uma função aí ecológica extremamente importante, né, de polinização. Chama o pessoal da vigilância ambiental da prefeitura, que eles vão lá remover e vai lá para a faculdade onde te dá o destino correto dos manejos. A Mônica pergunta aqui: me defender indo na direção de um lago e submergir ajuda? Sim, ajuda, Mônica. Ajuda e o Mas ideal... tem que ficar um tempo lá embaixo, né? O ideal é você mergulhar e tentar saindo para lateral, né? Porque elas vão ficando, se você mergulhou nesse ponto, elas vão ficar ali. Elas não conseguem acompanhar quem tá debaixo d'água? Não, por baixo d'água não. Então você vai devagarzinho, sobe rapidinho, respirar, se faltar o ar, mergulha de novo e vai tentando sair. Ajuda muito porque você consegue se proteger, as abelhas não vão ferroar.
e você meio que vai eliminando aquele odor dos feromônios das ferroadas, né? Então ajuda. Mas ela não vai conseguir me ver. Então, por exemplo, eu mergulhei ali. Eu sei que elas estão igual aquele desenho do Pica-Pau, lembra que? Isso, faz a seta, né? Elas, se eu pegar e nadar, né, debaixo d'água 10 metros e sair 10 metros adiante, elas não vão conseguir me ver. Não, elas podem perceber ainda, porque elas vão estar em revoada ali tentando pegar, mas em menor quantidade. Então você respira e continua, vai saindo de canto. Só que tem que tomar muito cuidado onde você mergulha, porque parece até brincadeira, né? Mas acho que foi em Minas. Teve uma pessoa que sofreu um acidente com abelhas, mergulhou no lago, tinha piranha, né? Morreu pro ataque das piranhas. Então até isso, hoje às vezes tem jacaré no lago, então tem que também ter a sorte de não ter nada no lago para você mergulhar. O famoso se correr, bicho pega, se ficar, abelha pica. A situação vai ser complicada. Bom, sobre Botucatu e Itatinga, elas estão realmente no topo da produção nacional mesmo? Ninguém as tirou de lá? Vou dizer do estado de São Paulo. Nós temos Brasil, regiões do Nordeste que são boas produtoras quanto. Vamos dizer, estamos entre as principais do Brasil e as principais do estado de São Paulo. Então nós temos aqui duas associações, né, do Polo Cuesta, com sede em Itatinga, que hoje é o Joel, que é o presidente, e aqui de Botucatu e região, que é o Mansur. Então nós temos um grupo de apicultores muito técnicos e que fazem jus aí à posição nossa no cenário da produção de mel. Dá para quantificar quantos apiários nós temos entre Botucatu e Itatinga? Eu devo estar um pouco desatualizado, Júnior, mas assim, olha, eu não vou lembrar de cabeça agora, porque entraram novos sócios. Mas vamos por aí, se a gente somar talvez Botucatu e Itatinga, nós devemos ter aí perto de umas 15 a 20 mil colmeias espalhadas na região. O que é um apiário ilegal? Um apiário ilegal é quando você entra para colocar numa área sem uma autorização prévia, sem um convênio com o local e principalmente sem o aviso de que você está instalando um apiário ali. Então você fica meio que clandestino, né? E estando clandestino, não estando nem registrado na defesa do Estado, você pode colocar pessoas em risco e se houver algum envenenamento do seu apiário com agrotóxicos, você tem que ficar quieto, recolher o material e chorar o prejuízo. Diferente se você está cadastrado, está regularizado, você pode acionar a defesa, você tem direito a um laudo, né, das suas amostras para ver se encontra algum agrotóxico ali. Então você se faz ver, vamos dizer assim. Isso é importante para a gente traçar políticas públicas. Se eu estiver fazendo uma trilha numa mata, tiver um apiário ilegal ali, eu posso sofrer um ataque daí. É diferente numa área da Bracel, por exemplo, que vai estar sinalizado. Está sinalizado, tem todo um protocolo para você instalar o apiário, placas de advertência. Então você tem o aviso, né? E tem o georreferenciamento também. Né? Então tem que ser cadastrado e assim, é muito sério eu colocar um apiário clandestino em áreas onde tem circulação de pessoas ou animais, né? Porque eu posso estar colocando em risco a vida dos outros. Ricardo, embora a terminologia deixe bem claro, qual que é a diferença de abelha africana e abelha africanizada? O histórico da nossa, a abelha Apis mellifera, ela é exótica, ela não faz parte do nosso continente. Ela chegou aqui com os imigrantes europeus. Essa é a africanizada? Não, essa a africana. Nem africana ainda. Tá. O que vieram para o nosso país foram as abelhas europeias, a imigração europeia que veio para cá. Então os alemães trouxeram a linhagem deles, os italianos, os portugueses. E lá atrás nós tínhamos uma apicultura feita por imigrantes europeus. E as abelhas europeias têm uma característica interessante, elas têm baixa defensividade. Elas são bem tranquilas. Então, se criava naquela época abelhas Apis mellifera, né, europeias, no quintal de casa. Do mesmo jeito que eu criava um porquinho lá para banha, uma galinha caipira. Eram insetos assim, animais que ofereciam baixíssimo risco de acidentes. Depois, em 1957, veio a linhagem africana para o nosso país. E por que alguém trouxe a abelha africana para cá? Porque as abelhas africanas, elas soltavam mais enxames ao longo do ano, ou seja, eu conseguia aumentar rapidamente os meus apiários,
Elas eram melhores produtoras que as europeias, até por conta da faixa do clima, né? Brasil com África, em termos de adaptação. Elas eram mais resistentes a doenças, então doenças que as europeias possuem, nós aqui não temos, ou temos em baixa quantidade. Só que eram altamente defensivas. Então elas tinham um comportamento muito mais defensivo. E aí quando vieram essas africanas para cá, ocorreu um acasalamento, um cruzamento das africanas com as linhagens europeias, que deu origem às nossas abelhas africanizadas. Então isso foi em 57 mais ou menos. E é nova então, africanizada. É nova. Então ela foi uma abelha que surgiu no nosso país, tá? É a Apis mellifera, só que é vamos dizer assim, 100% brasileira, que nós chamamos de africanizada, tá? Dessa africanização que ocorreu com a introdução das africanas aqui. E só para você ter uma ideia, elas são tão rápidas em termos de conquista de território que em 1990 já estavam na divisa ali do México com os Estados Unidos. E hoje praticamente domina o continente americano inteiro. Então são abelhas africanizadas que puxaram as características das africanas. Então são abelhas defensivas, por isso nós temos os riscos de acidente. Então as espécies se cruzam ainda? Sim, é porque é a mesma espécie. É a gênero Apis, espécie mellifera. Então a espécie é a mesma, então você vão se acasalaram e hoje nós temos aí abelhas africanizadas no plantel brasileiro. O Guilherme está perguntando aqui, olá, prazer, me chamo João Guilherme, muito interessante o assunto sobre apiários. Gostaria de saber se posso ter um apiário no jardim da minha casa e qual o caminho para conseguir autorização. Infelizmente não tem como ter apiário no quintal de casa. Guilherme. Tá, porque até tem uma lei municipal que é feita pela prefeitura, pela vigilância, para proibir a instalação de apiários com abelhas africanizadas em área urbana. Justamente por causa do risco de acidente. Tá? Então a gente não tem como controlar isso daí. Mas nem tudo está perdido. Tá? Você pode, Guilherme, tem uma luz no fim do túnel aí. Você pode ter abelhas sem ferrão no quintal da sua casa. Tá? E como é que eu vou adquirir? Meliponários. Aí tem técnicas de você instalar caixas iscas. Você pode adquirir de meliponicultores. Nós temos muito meliponicultores em Botucatu que são assim conservacionistas, robistas, que gostam de ter essas abelhas no quintal de casa, e você pode ter essas abelhas no quintal de sua casa. Não tem risco nenhum, porque são abelhas sem o ferrão, então não vai ferroar, ninguém vai sofrer acidente, e você consegue também colher uma quantidade pequena, mas consegue colher uma quantidade de mel para consumo da sua família. Então você pode ter uma jataí, que é muito conhecida, uma mandaçaia, uma mirim preguiça, e você tem ali no seu jardim para ver a beleza das abelhas e também colher um pouco do mel. Tentei enganar algumas abelhas uma vez. Aliás, eu tava num restaurante, numa praia distante aí, e de repente começou a aparecer abelha para tudo quanto é lado na minha latinha de refrigerante. Né? Que tipo de abelha é essa? É a mesma? E elas não davam sossego. Eu tive que colocar num copinho e tentar enganá-las. Elas durante um tempo foram lá, daqui a pouco voltaram para minha lata de Pepsi. Eram abelhas essas tradicionais que a gente vê com o abdômen pretinho, amarelinho. Você lembra? E aí você tá pedindo demais. Não né? lembra? Eu sei que elas não me deixavam tranquilo, não picavam nada, mas elas ficavam ali em torno da lata. Ó, pode ser abelhas apis, tá? De ferrão, que são as abelhas campeiras que nós falamos. Tá. Essas abelhas campeiras, elas estão em busca de recurso alimentar. Então elas não vão sair para defender. Mesmo porque nossa casa é aqui, elas estão a 600 metros daqui, por exemplo, buscando alimento. Então elas não vão ferroar, só vão ferroar se você apertar elas. O papo tava tranquilo lá. Então o que acontece? A latinha de refrigerante tem açúcar. Sim. Então alguma abelha, uma primeira, localizou, ingeriu esse recurso, viu que era doce, voltou para sua colmeia de origem e passou a informação para as outras. Tem um tonto aqui que vai fornecer pra gente. Tá lá, ó. Tá com um refrigerante que é o cara de da rádio lá. Vamos lá. E aí começa a vir cada vez mais abelhas, porque elas vão informando onde tá. E aí vai vindo abelha para buscar esse recurso. Então, por isso, chegou uma hora que você tem que tirar a latinha, porque começa a vir muita abelha ali para pegar o alimento. Como elas são extremamente organizadas e comunicativas, não? Absurdamente. É uma coisa assim, eu sempre brinco com os alunos ali, né, que é até frustrante. Porque quanto mais você estuda, mais você sabe que menos sabe.
Ou seja, você não conseguiu, então, Não. extrair 100% do conhecimento delas. Estamos longe disso. É uma coisa absurda. E assim, é difícil para quem nunca abriu, nunca parou para observar uma colônia de abelhas, né? Seja uma abelha de ferrão ou sem ferrão. É realmente um negócio assim absurdo. Não tem como não achar aquilo lá que tem a mão de Deus naquilo ali. Porque é um negócio assim, tão perfeito, tão organizado. É maravilhoso. Então assim, é difícil a gente mensurar só eu falando aqui na rádio. É só quem abre, quem vê e fala assim, gente, como é que pode? Você acha que um dia a gente vai mapear 100%? Ah, eu acho que não. Estamos longe de entender toda a complexidade, a interação das abelhas com o ambiente, né? É carga magnética que interfere, é ponto de energia, é a sua própria energia. Tem dia que você vai lá fazer um manejo, você não tá naquele melhor dia, você sente que tá mais agitado, nervoso, aquela energia. Sua interação com elas é totalmente diferente. Elas captam. Captam. Do dia que você vai lá muito tranquilo, que você interage, né, com elas. Então é uma coisa assim absurda. É só vendo para entender o que eu tô falando aqui, Ju. Professor Ricardo Orsi, muito obrigado. Mas novamente pela se passar rápido, né? Meu Deus. Muito obrigado pela aula que você nos deu aqui. Imagina. Olha, eu que agradeço, viu, Júnior, meu querido amigo, irmão. Convidando, eu venho, tá? Com o maior prazer a gente poder conversar um pouquinho sobre as abelhas. E agradeço imensamente a você pelo convite, a disponibilidade do microfone e aos ouvintes, né, que estão conosco aqui na hora do almoço, ouvindo esse assunto que é tão bonito, né? Eu que agradeço. A gente gosta. Obrigado. Vamos qualquer dia combinar, vem você, o Ney. Vamos. Dá pra trazer uma colmeia, alguma coisa, uma gavetinha aí, a gente vem paramentado. A gente tem umas colmeias de observação, mas fica o convite para você ir lá na faculdade e abrir umas colmeias. Você sabe que eu não tenho medo, né? Tem um amigo nosso, um repórter amigo nosso que teve medo, né? Tem, aquele lá só fala, morre de medo, não fala, não. Comigo é diferente, eu vou. Então tá convidado, tá marcado. Ricardo, valeu. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.